Palestra de Joel Goldsmith. O que é meu deve chegar a mim. Tape 105A, parte 1, tradução de Rosilda Rocha. É possível visualizar ou descrever ou fazer um quadro do mundo após todas as pessoas haverem chegado à realização da era espiritual, sobre a qual temos estudado e da qual alguns se tornaram conscientes, pelo menos até uma certa extensão? Sim, é possível visualizá-la. Pode não ser dessa forma quando estiver aqui, porém, pelo menos para nossos sentidos, pareceria mais ou menos como um mundo feito de pessoas, todas na mesma estrutura mental em que estamos sentados aqui agora. Para todas as intenções e propósitos, parecemos com todos os outros seres humanos na Terra, e não há forma de nos separar ou nos distinguir de qualquer outra pessoa andando na face da Terra. Sim, porém, se tivermos alcançado alguma medida daquilo que estamos estudando, a vida espiritual, a lei espiritual, a natureza de Deus, então, internamente, não seremos mais as mesmas pessoas que éramos antes e não seremos em nada parecidos com a nossa aparência externa. Em outras palavras, no grau em que alcançamos, mesmo que alguma medida do espírito sobre o qual estamos lendo, ouvindo, estudando, meditando, chegamos a um ponto onde reconhecemos que Deus é nossa fonte e Deus é a infinidade de nosso ser. Agora, vamos por um minuto aceitar essa declaração. Deus é a fonte do meu ser e a infinidade do meu ser. Então me digam o que eu iria jamais precisar, ou requerer, ou querer de vocês, ou de qualquer outra pessoa, mesmo lá fora dessa sala. Nada. Desde que sou um com minha fonte, e desde que reconheça a natureza infinita de minha fonte, posso muito bem tomar a posição de que coisa alguma pode me ser acrescentada. Nada. Deus é meu suprimento. Deus é infinito. Meu suprimento é infinito. Deus é minha saúde. Deus é infinito. Minha saúde é infinita. Deus é meus relacionamentos, ou o cimento de meus relacionamentos, ou o elo de meus relacionamentos. Assim, não preciso de amigos, parentes, ninguém, exceto aqueles que Deus traz para a minha esfera. Agora, se essa é a minha convicção em qualquer grau, então posso chegar a esse ponto de nosso desenvolvimento. Aquele que tem, mais será dado. Aquele que não tem, será tirado até mesmo o pouco que tem. Agora, como seres humanos, somos aqueles que não têm. Assim, estamos sempre buscando por aquilo que podemos conseguir ou adquirir, merecer ou ganhar. Naturalmente, se nossa habilidade não nos leva longe o suficiente nessa direção, então é quando a raça humana começa a pensar sobre como ser conivente, tramar, planejar, fazer esquemas. E se não conseguir dessa forma, dá um passo além e diz: como posso roubar, enganar, defraudar? Agora, não faz diferença
Se isso é no nível mais baixo da humanidade, que é saquear, ou se é no nível mais elevado da humanidade dizer, eu mereço, eu ganhei, eu trabalhei por isso. Tudo isso é humanidade, ou uma tentativa de conseguir algo. E essa é a razão porque, até mesmo nos círculos mais respeitáveis, temos muitos tipos realmente difíceis de competição nos negócios, na profissão, na arte e, sinto dizer, competição dura também no trabalho religioso. Por quê? Porque, como seres humanos, temos que conseguir realizar, adquirir, acrescentar alguma coisa a nós mesmos de uma forma ou de outra. Mesmo se formos para um negócio nobre, como o negócio da igreja, precisamos ficar atento para que nosso competidor não tire as pessoas da porta da nossa igreja. Parece até um pecado acreditar nisso, mas você sabe que humanamente isso é verdade. Você sabe disso da mesma forma que sabe que mesmo no trabalho da igreja, quero dizer, na maioria das igrejas, sempre existe esse interesse por mais fundos e mais dinheiro e novos edifícios e novas aquisições e novos vitrais. E sempre tem que haver uma igreja maior, uma igreja melhor e a criação de um órgão maior para adquirir uma taxa de fundos suficiente. Vamos contratar um quarteto na Europa. Tudo competição. Tudo baseado em conseguir. Agora, o ser humano não pode evitar isso. O ser humano não pode evitar isso. Essa é a natureza da humanidade. Essa é a natureza da mente humana. Agora, se você tiver apenas um vislumbre da natureza espiritual de seu ser, a primeira coisa que vai lembrar, e não esqueça disso, temos citado isso todos os dias dessa semana. E sei que citei todos os dias da semana passada. Eu tenho carne que o mundo não conhece. Eu sou o pão da vida. Eu sou o vinho. Eu sou a água. Eu posso lhe dar água. Eu não preciso lhe pedir água. Eu posso lhe dar. Eu posso alimentar as multidões. 4.000, 5.000, 7.000 e ter 12 cestos cheios sobrando. Eu posso curar as multidões, supri-las. Você vê que nessa estrutura mental não precisa de coisa alguma, não requer coisa alguma de pessoa alguma. E isso não significa que não teria seu aluguel para pagar e que não teria que pagar a conta de roupas e de gasolina, porém não teria que conseguir o dinheiro para pagá-las em lugar algum. Nesse estado de consciência, o caminho se abre e você tem o emprego correto para você. Seu emprego bem remunerado, ou a arte, ou a profissão, ou o investimento, e sem ter que correr para conseguir, sem luta. Não quero dizer sem trabalho. Todos nós trabalhamos, mas não estará trabalhando para sobreviver. Você estará trabalhando porque a natureza do nosso ser é ser ativo. É nossa natureza sermos criativos. Quanto mais chega perto a realização de sua filiação divina, mais criativo você é. Quer seja em criar novas ideias de negócios, novas invenções, novas composições, novos livros, novas histórias. Quanto mais perto você chega ao centro do seu ser espiritual, mais perto está da sabedoria, das atividades de Deus.
E é por isso que pessoas que são tocadas pelo Espírito não podem parar. Estão fazendo alguma coisa continuamente. Você pode até pensar que são motivadas pela ambição, pelo dinheiro ou fama, ou qualquer outra coisa, mas não são. É simplesmente o desejo de trabalhar. E trabalhar, fazer mais, trazer mais e mais à expressão, porque o Espírito não os deixa parar, exceto naqueles momentos de descanso, quando você descansa lindamente. Porém, são períodos curtos, porque a renovação chega de dentro, da infinita fonte do Espírito e chega muito rapidamente. Agora, como homem de negócios, com o toque do Espírito, você iria para seu escritório, o seu comércio, ou sua loja e realizaria cada pequena tarefa que lhe fosse designada. Sair para vender, comprar, seja qual for a natureza do trabalho. Porém, sem qualquer sentido de responsabilidade. Como se o mundo dependesse do que você vai fazer em seguida, ou até mesmo como se seu próprio sustento dependesse disso. Seu sustento desaparece completamente de sua mente. O primeiro toque do Espírito tira-o de sua mente completamente. E daí em diante é automático. E assim é com o trabalho criativo. Ele se torna automático. Está certo? Agora, eu sou o mesmo indivíduo que era antes. Um ser humano competindo, vendendo, comprando, trabalhando duro, correndo para a próxima cidade, acreditando que as vendas dependiam do meu esforço pessoal, ou de estar na loja logo que abria, às 8h30 da manhã, para pegar o primeiro comprador. Eu sou essa mesma pessoa no quadro humano. Porém, se olhar para mim uns poucos anos depois, quando tive um vislumbre da verdade, você diz, essa não é a mesma pessoa. Sim, parece realmente diferente. Agora, se estou lá às 8h30 da manhã, não é porque estou com pressa de ver o primeiro comprador e não consigo dormir mais porque tenho que sair para trabalhar. Eu, particularmente, não me preocupo se sou o primeiro, segundo ou terceiro a ver o comprador, porque agora ninguém pode tirar meu negócio de mim. Agora é quando começo a entender o Sr. Burroughs. Lembram de seu poema A Espera? Sereno, entrelaço minhas mãos e espero, sem me importar com o vento, maré ou mar. Não me enfureço mais contra o tempo ou o destino. Pois veja, o que é meu, a mim virá. Interrompo a minha pressa, faço delongas. Pois de que serve essa marcha apressada? Ergo-me em meio a caminhos eternos, e o que é meu deve conhecer a minha face. Adormecido, desperto, de noite ou de dia, os amigos que procuro estão me procurando. Nenhum vento pode impelir meu barco para fora do caminho, nem mudar a maré do meu destino. O que importa se estou só? Espero com alegria os anos que virão. Meu coração colherá onde tem semeado e armazenará os frutos de suas lágrimas. As águas conhecem o que é seu e dão nascimento ao córrego que jorra de grande altura. Assim flui o bem, com lei igual, rumo à alma de puro deleite. Noturnamente as estrelas vêm ao céu, e a onda da maré até o mar.
Nem tempo, nem espaço, nem profundeza, nem altura podem afastar de mim o que é meu. Sereno, entrelaço minhas mãos e espero. Qualquer que sejam as tempestades da vida, a fé me guia às portas do céu e o amor deve trazer o que é meu para mim. Bem, você vê, esse é o mesmo homem espiritual. É completamente nós. É o mesmo homem, numa estrutura mental inteiramente diferente. Não mais correndo, tentando conseguir, adquirir, realizar. Agora ele descansa. Vai fazer seus negócios sem jamais fazer falsas apresentações sobre suas mercadorias. Nunca preocupado se o outro vendedor chega lá primeiro. Somente concentrado em fazer da melhor forma aquilo que Deus lhe deu para fazer a cada momento. E então, sabendo que o que é meu deve vir a mim. E funciona dessa forma. Agora, quando esse mundo se tornar real, será da mesma forma que é agora. Apenas não estaremos buscando algo lá fora, não seremos temerosos, não seremos duvidosos, não estaremos correndo por aí afora. Estaremos caminhando vagarosamente e internamente estaremos descansando na realização de que o que é meu deve vir a mim. Por quê? Porque Deus o está dirigindo. Agora você vê, na nova dispensação não existe necessidade alguma de termos asas, nenhuma necessidade de termos corpos etéreos. Tudo de que precisamos é de um estado de consciência etéreo, um estado de consciência que não está constantemente buscando conseguir algo para si mesmo. Agora, quando você chega a uma outra lei da Bíblia, temos uma, lembra? Aquele que tem, aquele que sabe que tem, aquele que sabe que tem acesso ao infinito invisível, aquele que sabe que tem tudo que é de Deus, tudo que o Pai tem é meu, aquele que tem essa sabedoria, todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Não vos preocupeis com o que havereis de comer ou de beber, nem se sereis ou não vestidos. Vosso Pai Celestial sabe que precisais de todas essas coisas, e é seu grande prazer vos dar o reino. Quando você tem esse conhecimento, quando tem realmente esse conhecimento, não preciso me preocupar. O que é meu virá a mim pela lei divina. E nem mesmo precisa vir a mim, porque tudo o que o Pai tem é meu. Tudo o que o Pai tem já é meu. Através de que relacionamento? Co-herdeiro de Deus em Cristo de todas as riquezas celestiais. Não sabeis que sois herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo em Deus de todas as riquezas celestiais? Esse é o relacionamento que nos capacita a saber que eu tenho. De fato, tudo que o Pai tem é meu. Agora, simplesmente veja o medo, a preocupação e a dúvida que caem dos meus ombros e as rugas que caem de minha testa, porque não mais preciso ficar ansioso, não mais preciso me preocupar. Agora tenho apenas uma ideia, e essa é a próxima lei da Bíblia. Lance seu pão sobre as águas. Você vê, no mundo material,
todos estão indo à beira-mar para ver se esse pão está vindo. Não importa muito de quem é o pão. Então, quando puserem as mãos nele, o pão será deles. Porém, esse não é o ensinamento da Bíblia. Não, não. O ensinamento da Bíblia é: lance seu pão sobre as águas. Como pode fazer isso? Porque tudo que o Pai tem é seu. Porque já sabe que existe uma lei espiritual provendo para você. Sabe que não necessita de meios humanos. E assim pode começar com aquilo que tem. Pode começar com aquilo que você tem agora. E esse assunto também está sujeito à interpretação. Na forma humana, pode ser como a viúva pobre, que tinha somente uma migalha. E você pode começar com essa migalha. Isso é tudo. Simplesmente essa migalha. Não importa se é um níquel, 1 centavo ou 10 centavos. Se realmente representar um sentido de dar, comece com isso. Pode ser que não haja qualquer necessidade para dar dinheiro nesse momento, mas existe alguma necessidade de serviço. Então, comece com isso. E desde que tem 24 horas todos os dias, desde que tem tempo suficiente, desde que tem sabedoria suficiente, você lança seu pão sobre as águas. Quer esteja fazendo isso nesse minuto, dando 5 centavos ao pedinte na rua, ou quer faça isso no minuto seguinte, através de um tratamento espiritual ou um tratamento mental, oração. Mas você está lançando seu pão sobre as águas. Pode ser que não seja chamado a dar dinheiro, ou tratamento, ou oração, mas pode ser chamado a dar perdão. Não quero dizer que alguém vai lhe pedir perdão. Essa é a parte triste. A maioria das pessoas que deveriam pedir perdão nem mesmo sabem que nos ofenderam. De fato, para elas, nós somos os ofensores. Assim, podem não nos pedir perdão falando, mas você e eu sabemos quem nos ofendeu. Você e eu sabemos quem nos tratou mal. Você e eu sabemos quem são aqueles que nos maldizem, nos perseguem, quer eles saibam disso ou não. E assim, desde que você e eu sabemos, podemos começar a lançar nosso pão sobre as águas, e pode ser através do perdão. Pode ser justamente isso. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Pai, lembrem, não quero que sejam punidos, quero que sejam perdoados. Então você está lançando o seu pão sobre as águas. De uma forma ou de outra, no momento em que tem uma visão espiritual, até mesmo num pequeno grau, você não está mais no negócio de tirar, conseguir. Você está no negócio de lançar seu pão sobre as águas, dando, partilhando, oferecendo, cooperando. Agora, desde que Deus é sua consciência individual, desde que Deus, o divino universal, é sua consciência individual, não está sua consciência individual completamente preenchida? Está. Então, por que tentar acrescentar alguma coisa à mesma? Por que não simplesmente retirar dela? Agora, normalmente no Havaí, temos lições sobre esse assunto, sobre como dar tratamento. E esse pode ser um bom lugar para introduzir essa ideia, desde que temos aqui uma pergunta. Hoje, vi uma moça que teve um ataque epilético. Como você trataria a situação? Agora existe uma dica sobre como deve agir.
lance seu pão sobre as águas. E sua primeira reação é: ah, mas eu não sei a verdade o suficiente. E esse não é o ponto que estamos tentando alcançar durante todo esse ano de 1954. Isso não é verdade. Não existe ninguém na esfera de minha voz. Não existe ninguém durante todo esse ano na esfera de minha voz que não tenha compreensão suficiente para curar toda forma de doença, falta, limitação e discórdia. A única coisa necessária é a vontade de praticar. Agora, a razão é essa: Deus é sua consciência. Portanto, toda a verdade que existe na consciência de Deus está em sua consciência. Não existe diferença entre sua consciência e a consciência de Deus. É a mesma, não são duas. Individualmente, você é simplesmente a avenida através da qual tudo o que existe na mente de Deus está fluindo. Aqui você tem tudo. Agora você diz: mas eu não sei disso tudo. Não sei conscientemente de tudo isso. Mas isso pode lhe surpreender. Uma declaração da verdade, qualquer uma declaração da verdade, contém toda a verdade que existe no mundo. Você não multiplica a verdade por saber mais declarações da verdade. Você simplesmente multiplica mais declarações da verdade, mas não multiplica a verdade. A verdade não pode ser multiplicada e não pode ser dividida. Por quê? Porque a verdade é uma. Agora, se eu lhe disser: eu e o Pai somos um, isso é a verdade. E posso lhe dizer que é toda a verdade que existe no mundo. Não existe mais. E ninguém precisa nada mais do que isso. Isso é o suficiente que você vai encontrar em uma vida inteira. É o que pode encontrar em gerações de vida, nessa única declaração: eu e o Pai somos um. Não existe outra verdade. Não existe uma verdade maior. Não existe uma verdade mais profunda. Você não pode ir à Índia e encontrar qualquer coisa mais profunda do que essa. Você não pode ir ao Tibete e aprender qualquer coisa mais profunda do que isso. Você não poderia nem mesmo ir ao Mestre Jesus Cristo e aprender qualquer coisa além disso. Esse foi seu ensinamento final, seu ensinamento mais profundo. Eu e o Pai somos um. Aquele que vê a mim, vê o Pai que me enviou, porque eu e o Pai somos um. Essa é a verdade final, essa é a verdade última. Agora então, você pode dizer: isso vai curar alguém? Sim, sim, vai. Se você ver infortúnio na rua, na casa, no jornal, simplesmente a percepção mantida em sua consciência: obrigado, Pai. Eu e o Pai somos um. Isso é uma verdade universal. Você sabe, essa verdade sobre mim é a verdade sobre toda pessoa, debaixo do globo, no globo, sobre o globo e em torno do globo. Não existe coisa alguma que seja verdade sobre mim que não seja verdade sobre você. Não existe coisa alguma sobre nós que não seja verdade sobre Jesus Cristo. Nada sobre Jesus Cristo que não seja verdade sobre nós. Toda verdade.
cada pequena parte dela. Nós fomos concebidos imaculadamente como Ele foi. Deus é nosso Pai e Deus é nossa Mãe. Não chameis homem algum sobre a terra vosso Pai. Ele não disse isso para si mesmo. Ele disse para nós: não chameis homem algum na terra vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Então, nós fomos concebidos imaculadamente também. Deus é o nosso único Pai. Deus, Pai e Mãe. Um Pai é tudo o que temos, o princípio criativo do universo. Desde que perceba isso, deve perceber isso sobre cada indivíduo em toda parte da Terra. Não existem exceções. Deus nunca estabeleceu uma lei à parte para você, ou para mim, ou para qualquer outra pessoa. Existe somente uma verdade, e essa verdade é: Deus é seu Pai. Não chame homem algum na terra seu Pai. Agora, você pode não saber que eu e o Pai somos um, mas provavelmente sabe que não deve chamar homem algum na terra seu Pai. Bem, isso seria suficiente, porque isso inclui todas as outras verdades. Você olha para essa moça e diz: não chame homem algum na terra seu pai. O que isso significaria? Você tem um pai espiritual, uma vida espiritual, uma alma espiritual, um corpo espiritual, saúde espiritual. Tudo isso vem de uma declaração: não chameis homem algum sobre a terra vosso pai. Certo? Porém, talvez você não conheça essa verdade. A única verdade que conhece é: aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Bem, isso é suficiente. A única razão por que essa moça está doente é porque não sabe que existe um poder dentro dela que é maior do que aquela condição física. Então você está conhecendo a verdade para ela. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Uma verdade, uma declaração, isso fará o seu tratamento. E se estiver sentado quietamente em seu quarto, ficará surpreso como, a partir dessa única declaração, a partir de qualquer declaração que conheça, uma dúzia de outras surgiriam. De fato, tivemos realmente essa experiência aqui e no centro, no ano passado, quando todos nós tomamos uma passagem das Escrituras para nossa meditação. Vocês lembram disso? E nos sentamos ali e esperamos, até que uma outra surgiu, até que lembramos de outra, e uma outra automaticamente surgiu. E ficamos sentados e esperamos, e uma terceira. E antes que chegássemos ao final, provamos que simplesmente por ficarmos sentados ali, 3, 4, 5 declarações da verdade se seguiram e referiam-se umas às outras. Tinham um relacionamento uma com as outras. E, na verdade, se olharmos para trás, vamos ver que constituíam um tratamento. Então, todos nesse mundo precisam lançar seu pão sobre as águas ou reconhecer que tudo que o Pai tem é meu. E tudo o que tem a fazer é conhecer uma declaração da verdade. Agora vamos assumir
que existe alguém na Terra que não conhece uma declaração das Escrituras ou uma declaração metafísica. Tudo o que tem a fazer é se sentar quietamente e esperar, e uma chegará até ela. Vamos dizer que não conheça nenhuma, mas naturalmente conhece, né? Todos leem jornais e revistas, e quantas vezes veem essas coisas neles, né? Podem não se lembrar delas, mas no momento em que estão sentados lendo-as, tudo vem à expressão. E assim é que nosso universo espiritual não será feito de pessoas voando no ar, com corpos etéreos e asas nas costas. Será feito de pessoas como nós, simplesmente pessoas que se elevaram acima desse estado mortal de consciência que está sempre tentando conseguir, realizar e receber, e que agora veem que a minha função na vida é dar. Eu só sou rico na proporção em que posso dar, não na proporção em que posso conseguir. Existe um monte de pessoas com $1 milhão que são indigentes e não têm o suficiente para comer. Elas têm, mas não querem gastar. São pobres. Muitas pessoas têm dinheiro, mas não comem o suficiente ou não se vestem suficientemente. São pobres, são indigentes. Dinheiro não é riqueza. Muitas pessoas têm dinheiro, mas não têm riqueza. Todavia, a habilidade de dar o que temos, de lançar nosso pão sobre as águas, quer seja na forma de dinheiro, ou um tratamento, ou uma oração, ou um serviço, essa habilidade nos transforma de pessoas materiais, de pessoas mortais, de pessoas humanas, no ser espiritual. E é disso que o próximo mundo será feito. Obrigado.